Hello guys, how are you? Welcome to our class. Olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Yasmin e vamos estudar the genitive case, o caso genitivo, também conhecido como caso possessivo. Vamos lá? Bom pessoal, primeiro nós temos que entender o que seria o caso possessivo, certo? O caso possessivo ou genitivo é utilizado para indicar que algo pertence ou está associado a alguém ou alguma outra coisa. Essa indicação é feita através de um apóstrofo mais a letra S logo após o nome do possuidor, que é aquele que possui, e antes do que é possuído. Vamos observar algumas regrinhas para conseguir entender esse conceito melhor? Vamos lá! Aqui nós temos algumas regrinhas e alguns exemplos para conseguir entender, visualizar melhor. Vamos ler? Apóstrofo mais S só é utilizado em palavras que não terminam com S. Nessas palavras que terminam com S, só é utilizado o apóstrofo. Aí nós temos dois exemplos. Elena's cat is cute. Helena termina com A e não com S. Por isso foi utilizado o apóstrofo mais S. Elena's cat is cute. O gato de Helena é fofinho. Esse apóstrofo S indica que o gato pertence a Helena. Carlos' truck is red. Carlos termina com S, por isso só foi utilizado o apóstrofo. Carlos' truck is red. O caminhão de Carlos é vermelho. Esse apóstrofo, sem o S nesse caso, porque o nome utilizado já terminou com essa letra, indica que o caminhão pertence a Carlos. O caso genitivo, com apóstrofo ou apóstrofo S, pode ser utilizado para indicar que algo pertence ou está associado a um ser animado, porém não é utilizado com seres inanimados. Então, nós podemos indicar com o apóstrofo ou apóstrofo S que um objeto, alguém, alguma coisa, pertence a um outro que seja animado. Mas não podemos utilizar essa regra, essa estrutura, para algo inanimado, como, por exemplo, um carro, um celular, uma mesa. São objetos inanimados, então, nesses casos, não podem ser utilizados. Por isso, nós temos dois exemplos aí para conseguir visualizar melhor também. My friend's boyfriend is tall. My friend's boyfriend. Apóstrofo S logo após de friend. Termina com a letra D, por isso foi utilizado o apóstrofo mais S. O namorado da minha amiga é alto. The leg of the chair. Nesse caso, a gente está falando sobre algo inanimado, a cadeira. Por isso foi utilizado a preposição of, e não o apóstrofo S. Nós acabamos de observar que com objetos inanimados, que não possuem vida, nós não podemos utilizar a estrutura do genitive case, apóstrofo ou apóstrofo mais S. Porém, nós temos algumas exceções a essa regra. Vamos observar? A Terra. Quando a gente está falando sobre o planeta Terra, ou corpos celestes, ou grupos de pessoas, locais com nomes de pessoas, medidas, o mundo, países e tempo, nós podemos utilizar o genitive case. Vamos observar esses exemplos? The Earth's core, o centro da Terra. The Moon's surface, a superfície da Lua. The company's services, os serviços da empresa. St. Peter's Cathedral, Catedral de São Pedro. A kilo's worth of rice, 1 quilo de arroz. The world's tallest building, o prédio mais alto do mundo. Pelé is Brazil's most famous soccer player. Pelé é o jogador de futebol mais famoso do Brasil. In a month's time, em um mês. Então, nesses casos, se você estiver falando sobre o planeta Terra, corpos celestes, grupo de pessoas, locais com nomes de pessoas, medidas, o mundo, países ou sobre o tempo, você vai poder utilizar a estrutura do genitive case, com apóstrofo, se a palavra terminar com a letra S, ou apóstrofo mais S, se terminar com qualquer outra letra que não seja essa. Aqui nós temos uma observação. Em casos de nomes bíblicos, clássicos ou históricos, é recomendável expressar a ideia de posse através do uso da preposição of, evitando o uso do caso genitivo. Vamos observar esses três exemplos aqui. De um nome clássico, The Works of Hercules, os trabalhos de Hércules. De um nome bíblico, The Miracles of Jesus, os milagres de Jesus.
E de um nome histórico, The Ideas of Tiradentes, as ideias de Tiradentes. Então, se você estiver se referindo, falando de um nome bíblico, clássico ou histórico, não utilize o caso genitivo de apóstrofo ou apóstrofo mais S, mas utilize a preposição of. Mas agora você deve estar se perguntando, mas professora Yasmin, e quando o objeto pertence a mais de uma pessoa? Bom, nesse caso é simples. O genitivo deve ser aplicado no nome do último possuidor. Olhem esse exemplo. Josh and Noah's car is blue. O carro de Josh e Noah é azul. O carro pertence tanto a Josh quanto a Noah. Por isso, nessa frase, o apóstrofo S foi utilizado apenas no nome de Noah, que é o último possuidor. Mas, professora, e se mais de uma coisa pertencer a mais de uma pessoa? Bom, nesse caso, o genitivo deve ser aplicado em todos os possuidores. Observem esse exemplo. Men's and women's restrooms. O banheiro dos homens e o banheiro das mulheres. Aqui nós estamos falando de mais de uma coisa. A gente está falando de dois banheiros diferentes. Um que pertence aos homens e um que pertence às mulheres. Por isso que foi utilizado o apóstrofo S, tanto em men, que significa homens, quanto em woman, que significa mulheres. Estamos chegando no final da nossa aula e eu tenho uma proposta de atividade para vocês. Agora é a sua vez. Observe os objetos que você tem no seu quarto, os objetos que pertencem ao seu pai ou sua mãe, que pertencem ao seu avô ou à sua avó. Eu quero que vocês façam uma lista com 8 frases envolvendo esses objetos e seus donos na estrutura do genitive case que nós observamos na aula de hoje. Quero ver se vocês aprenderam. Coloquei algumas frases de exemplo para vocês entenderem melhor como isso vai funcionar. Yasmin's cell phone is purple. Meu celular é roxo. Nancy's box is green and has a frog on it. A minha avó tem uma caixa que é verde e tem um desenho de sapo. Graça's mirror is big but is broken. Minha mãe tem um espelho que é grande, mas está quebrado. Antônio Carlos' bookcase is filled with many books. Meu pai tem uma estante cheia de livros. Vocês podem utilizar a imaginação de vocês. Se for necessário, podem inventar nomes. Eu quero que vocês variem. Utilize nomes que terminem com S e que não terminem com S. Utilizem tanto apóstrofo quanto apóstrofo S. Good luck, guys! Nos vemos na próxima aula. Bye, bye!